Portanto, a pandemia do Covid-19 provocou uma redução dramática no consumo de todas as commodities, ou seja, produtos luxuosos não essenciais. Os efeitos da pandemia causaram igualmente restrições e limitações na mobilidade de pessoas à escala mundial. Este afetou de forma, portanto, dramática e profunda a indústria de diamantes. Perante este facto e agravado pelas medidas de segurança e proteção para a prevenção e propagação do vírus adotada pelos Estados de diferentes países, como declaração de estados de emergência ou calamidade, restrições e redução em alguns casos de até 70% da presença de recursos humanos nos locais de trabalho, a limitação de horário de trabalho, entre outros. Todos estes outros aspectos negativos contribuíram para o encerramento de várias unidades fabris, o despedimento em massa de vários trabalhadores, assim como a racionalização do consumo e a contenção de gastos por parte das famílias e das empresas. Portanto, a combinação de todas estas, vamos dizer, ocorrências provocaram incertezas e expectativas negativas no futuro, o que levou a sociedade a preocupar-se naturalmente mais com o aprovisionamento de poupanças. Como é evidente, e perante este quadro, teve reflexos negativos na indústria diamantífera, em geral, e em particular no subsetor, portanto, da comercialização, onde se verificou uma quebra exponencial na demanda dos diamantes a nível mundial. A queda da demanda dos diamantes foi em muito pouco tempo, portanto, equilibrada pelos dois maiores fornecedores de diamantes brutos à escala mundial, ou seja, a De Beers e a Alrosa. Portanto, rapidamente ambos optaram por utilizar a seguinte estratégia. Portanto, redução do volume de vendas, excepcionalmente permitiram que os seus clientes, ou seja, os seus site holders, clientes com contratos, ao contrário do que os contratos estabelecem, pudessem recusar a compra dos diamantes ou até dando-lhes a prerrogativa de adquirir apenas aqueles que fossem de sua conveniência. Portanto, esta iniciativa dos grandes gigantes da comercialização de diamantes permitiu dois aspectos, ou seja, três, na verdade: a diminuição da quantidade de diamantes no mercado e a estabilização do mercado com a escassez do produto, assim como, igualmente, foi permitido que os clientes esgotassem os seus estoques em suas empresas. Paralelamente a estas ações, portanto, dos grandes fornecedores, o setor intermédio ligado à compra e venda de diamantes optou pelo desenvolvimento e aperfeiçoamento das plataformas de venda via online, como alternativa, obviamente, para a manutenção do negócio em pleno período de confinamento e distanciamento social. Portanto, existem uma série de desafios dos quais a indústria de diamantes se depara de momento. A saber, por exemplo, deverão os produtores continuarem a vender todos os seus diamantes extraídos, de forma a criar um teto para os preços dos mesmos, portanto, satisfazendo assim os seus shareholders, ou continuarão a praticar as suas vendas controladas
procurando manter os preços altos e a consistência quer dos mercados como da demanda. Por outro lado, o que a indústria fará com a crescente demanda pelos diamantes sintéticos, portanto, diamantes fabricados em laboratórios? Será que irão abraçar a ideia da De Beers ou declararão guerra com a emissão de, portanto, publicidade negativa? Estas e outras são questões que ainda não estão aclaradas. No entanto, acreditamos que o crescimento da demanda pelos diamantes, os diamantes sintéticos, continua a ser hoje uma das grandes preocupações do setor, principalmente da indústria diamantífera, uma vez que a sua procura e a adesão a estes diamantes começam a ser cada vez maiores, obviamente motivados pelo fator, portanto, de preço, da atratividade de preços, porque chegam a ser 60% mais baratos que os diamantes naturais, ou seja, carbonos puros. Daí a preocupação. Tanto é assim que, conforme dizia antes, a De Beers quase que de forma indireta, diríamos que abraçou esse projeto. Agora resta saber como é que a indústria vai reagir. Falando sobre o futuro do mercado de diamantes, estou em crer que dependerá bastante da evolução da pandemia, do Covid-19. Mas devo dizer que o progresso e a recuperação, portanto, registrada nos últimos 2 meses, dá-nos um conforto e segurança para afirmarmos que das expectativas e das pesquisas e sondagens feitas para os próximos 6 meses, portanto, aliados aos esforços que as organizações ligadas à indústria diamantífera têm feito, tudo será feito para encontrarmos mecanismos, para ultrapassar as dificuldades, principalmente através da introdução de novas tecnologias a favor do mercado. As tendências, na verdade, de compra dependem essencialmente de mercado para mercado, consoante a especificidade de cada um deles. Por exemplo, no momento as tendências são ditadas pelos hábitos dos mercados, vamos dizer, de maior consumo, como é o caso dos Estados Unidos e o da China. São hoje os mercados líderes. Portanto, entretanto, a demanda pelas pedras maiores, que é a característica do mercado americano, infelizmente continua em baixa e bastante fraca, o que naturalmente provoca pressão negativa sobre os preços, não é, das classes e categorias, e naturalmente essa pressão vai desacelerar o volume de vendas. Já o mercado chinês, por seu turno, uma vez que é um mercado mais focalizado para pedras intermédias, diria de 0,30 quilates até 2,99, não é? Em diversas qualidades portanto, em diversas qualidades e tamanhos. Portanto, mas paradoxalmente que pareça, o mercado para as pedras inferiores a de 0,30 quilates registra uma relativa estabilidade de transações, porém não tão fluentes, não é, ou tão sustentáveis quanto às transações do mercado das pedras de maior apetência para o mercado, portanto, da China, que é o de 0,3 quilates a 2,99. Como pode ver, em relação ao período anterior à pandemia, as tendências de mercado diferem de mercado, de tamanho para tamanho e de cor para cor, de cor mais procuradas, que vai de D a F, portanto, passando pelo
o E. Portanto, são as cores mais cobiçadas no mercado. É assim, D, F, E e por aí fora até L são as categorias em que os diamantes são classificados no que diz respeito a cores. No que diz respeito a cores. Portanto, portanto, uma dos elementos chaves na definição ou seja, na classificação dos diamantes. É muito relativo porque o preço médio do quilate de diamantes depende muito dos chamados dos 4 Cs, ou seja, os chamados o tamanho, que são as bases elementares para a avaliação de diamantes. Portanto, que é o tamanho, a forma, qualidade e a cor. Por outro lado, a produção de diamantes de Angola é oriunda de diferentes projetos, dos quais as suas características não são iguais, portanto, diferem muito de projeto para projeto. A título de exemplo, por exemplo, diria que nós, por exemplo, temos projetos cujo preço médio anda na ordem dos $90 por quilate, e por outro lado, em outros projetos essa cifra chega a atingir $1.700 por quilate. Portanto, como vê, há uma variedade acentuada no preço médio de mina para mina. Mas, entretanto, dos dados, vamos assim dizer, colhidos nesse período crítico do Covid, nós chegamos a apurar um preço médio de $123 por quilate. É muito relativo. Estaria eu a arriscar que o preço médio dos diamantes no mercado mundial hoje é de X, porque conforme disse, varia muito de mina para mina, de qualidade dos diamantes, da categoria, de mercado para mercado. Portanto, é muito difícil podermos aferir um preço médio a nível mundial. É para dizer que, naturalmente, este preço a que me refiro, não é? É um preço do período de pandemia. É bom que se note. Um período que vai basicamente de março ao momento, a setembro. Portanto, um período que vai de março a setembro. Naturalmente que é o período mais crítico, não é? Muito embora, conforme eu estava a dizer, conforme os indicativos têm indicado para que o mercado melhore. O mercado tem mostrado indícios de melhoria, mas é muito lento, ainda muito insípido. É assim, os prejuízos causados pela pandemia do Covid-19 são devastadores e transversais a todas as economias. Daí que Angola não seria exceção. Contudo, no caso concreto de Angola, com a queda dos preços de mercado internacional e, naturalmente, a quebra da produção por parte dos projetos mineiros, fruto das consequências subjacentes e conhecidas por todos nós, impostas pela pandemia, com a baixa da produção, das produções dos projetos, o agravamento da queda abrupta dos preços a nível internacional, naturalmente que todos esses fatores comprometeram de forma negativa o volume das receitas das contribuições fiscais para a AGT, arrecadando um valor menor de imposto para os cofres do Estado. No entanto, para a Indiama, as recentes alterações verificadas no mercado tiveram um impacto negativo e com contornos desastrosos. Assim como prejuízos avultados para determinados projetos, bem como dificuldade de gestão do seu fluxo de caixa. Como deve saber, o custo de produção
para um quilate de diamante é bastante elevado, é altíssimo. Com a situação do mercado em baixa, os preços, portanto, do mercado em baixa, os projetos viram-se obrigados a verificar, a vender os seus produtos, em alguns dos casos, assumindo prejuízos, porque confrontam-se com problemas de liquidez. Naturalmente que, para fazer face a essa situação, a Indiama teve que elaborar um plano de contingência que possibilitou, ou seja, que alguns projetos mineiros mantivessem a sua atividade. Caso contrário, seria quase que fatal para o setor mineiro a nível de Angola. Portanto, quando pede para traduzir em números, naturalmente que neste momento os dados não são muito animadores e vão, portanto, contra a ideia de que, de facto, a empresa atravessa um momento um bom momento financeiro. Porque, na verdade, em termos de quilates, portanto, comparando os dados atuais em relação ao período homólogo de 2019, no que diz respeito a quilates, nós estamos com uma variação negativa de 68%, praticamente 68%, não é? Ou seja, 67,79% negativo. Ao passo que ao preço médio já temos uma variação positiva de 13,17%. Mas é de salientar que desses dados, alguns deles não, ou seja, estes dados não refletem algumas vendas do projeto mineiro de Catoca, que felizmente, portanto, ficou sem realizar vendas durante os últimos 5 meses. Os cortes anunciados pelo Sr. Presidente, naturalmente, surgem em decorrência da pandemia. Conforme disse antes, que todos os projetos mineiros, naturalmente, deparam-se, não é? E com dificuldades perante a crise que, vamos assim, não diria a crise, mas a quebra que o mercado sofreu. Daí que essa discrepância do que inicialmente estava projetado e aquilo que se espera hoje já reflete, portanto, os efeitos do Covid. Aliás, até para dizer que isto é uma reflexão da produção nacional e não apenas da produção da Indiama como tal, né? Mas, de qualquer forma, diria eu que, embora parecendo um paradoxo, mas na verdade é que estas medidas só teriam reflexo na demanda caso fosse tomada em consonância e em simultâneo por todos os fornecedores de diamante à escala nacional. Mas no nosso caso, não se trata apenas de restrição de fornecimento de produção. Trata-se, sim, o fraco consumo do produto final. E é este, sim, que determina a baixa da demanda. Por quê? Porque as famílias, perante as situações que nos são impostas pelo coronavírus, não é? Deixaram de comprar produtos que não fossem essenciais. Daí, naturalmente, o porquê que não se espera que a baixa de produção implicasse diretamente o aumento da demanda. O que teria motivado o senhor PCA da Indiama a afirmar que manifestava confiança na recuperação do mercado são os dados com que nós vivemos. Nos últimos 2 meses, o mercado conseguiu reagir relativamente de forma positiva, se bem que ainda muito timidamente. Mas, ainda assim, acredito que o Sr. PCA teria sido motivado
em fazer tais afirmações, dado os grandes desafios que a Andiama tem pela frente, que, portanto, esperam-se principalmente com a passagem da função de concessionária nacional para a função de uma entidade exclusiva e meramente produtora. Daí, naturalmente, as suas afirmações. Os principais destinos primários, ou aquilo que normalmente nós dizemos destinos de exportação dos diamantes de Angola, por ordem de quantidade de quilates, são de momento o Dubai, Antuérpia e até certo ponto Israel. Contudo, adianta mencionar que a partir destes mercados primários, os diamantes de Angola seguem para todos os outros mercados mundiais. Perfil dos compradores. Com a criação da nova política de comercialização de diamantes, portanto, aprovada pelo Decreto Presidencial 175/18, de 27 de julho, assim como o Regulamento Técnico de Comercialização de Diamantes, também decreto aprovado pelo Decreto Presidencial 35/19, de 31 de janeiro, Angola abriu as portas para todos os compradores do mundo, desde que cumpram naturalmente com as regras de compliance e as boas práticas de negócios internacionalmente aceites. Tipos de diamantes. Na realidade, os compradores procuram comprar toda a gama de diamantes, desde as joias ao industrial. A semelhança do que aconteceu no setor de diamantes a nível internacional, Angola não se põe aquém das mesmas. Como tal, teve que encontrar uma forma alternativa para comercializar os seus diamantes, recorrendo primeiro, a criação de programas de contingência que têm permitido a continuidade da operação mineira de determinados projetos. Segundo, de uma forma inédita, abriu a possibilidade de determinados projetos, nos casos daqueles que têm produção mais homogéneas, os seus clientes fizessem as ofertas de forma remota, ou seja, como se de uma plataforma digital se tratasse, onde os clientes acedem de forma virtual ao breakdown das mesmas produções. A nível, para os projetos em que as suas produções são heterogêneas, os produtores e compradores recorrem de outros métodos, como, por exemplo, do histórico das suas produções, fazendo incidir o fator da baixa de preço do mercado internacional e, em certos casos, porém muito raros, recorrem à consultoria de profissionais a nível local e de, portanto, projetos homólogos.